Vamos falar sobre as primeiras civilizações hoje. Então, quando eu falo em civilização aí, eu quero falar sobre a complexidade, né? Que aumentou tanto após o Neolítico, né? A população humana ela cresce muito por causa dos alimentos, né? A produção de alimento produziu uma maior quantidade de pessoas, né? Vivendo ali. Então, o crescimento foi muito grande, né, devido à agricultura e à pecuária. As pessoas começaram a ter excedentes de produção e esses excedentes começaram a ser vendidos, né? Então começaram as primeiras trocas comerciais. A população foi crescendo ainda mais e começaram a fazer outros ofícios, né? Variados ofícios. Então é isso que a gente chama de civilização, uma, um conjunto complexo, né, de pessoas em maior quantidade. Né? Então eu coloquei aqui algumas cidades que surgiram, né, primeiramente na Palestina e na Turquia. Então, por enquanto, essa é a região aí que tem as primeiras cidades criadas. Mais embaixo aqui a gente tem o cultivo de alimentos. Então essas primeiras civilizações elas se desenvolveram em muito, né, isso se deve muito à questão dos alimentos, ao cultivo de alimentos. As pessoas que não que passaram a não trabalhar diretamente no campo começaram, né, a ficar nas cidades, né, tendo outro tipo de ofício aí. Quem tinha comida trocava por algum serviço que ela não tinha ali. Você que fazia outro serviço que não tinha a ver com o campo, você recebia comida em troca desse serviço. Para você monitorar o que a sua produção, então foi preciso escrever, deixar registrado. Ah, eu tenho 50 pacotes de milho. Eu tenho 100 sacos de feijão. Então isso também acabou gerando essa criação da escrita. Bom, então as civilizações é tudo isso junto, né? Uma maior produção de alimentos, mais pessoas, o comércio, variados tipos de trabalho, né? Governos, né? Então, já que se você já tem o comércio, então também produziu essa questão do governo, né? Tem que ter uma pessoa ali que garanta que nas cidades que foram criadas tenha ruas, que também fique responsável pelo saneamento básico, responsável também pelos canais de irrigação. Então, os governos foram criados aí nessa época também. Bom, as primeiras civilizações mesmo, a gente falou sobre as cidades aqui em cima, mas as civilizações, as primeiras, talvez sejam as que se formaram na Mesopotâmia. Eu digo isso pelos estudos arqueológicos, né? Depois, assim, mais ou menos na mesma época, o Antigo Egito também e outras civilizações também muito antigas, como as civilizações da Índia, a civilização chinesa, né? Com o tempo,
Os gregos e romanos também apareceram, maias, astecas e incas no continente americano, né? Reinos africanos também, né? Ao redor da cidade de Aksum e Zimbábue, e as civilizações árabes também, no Oriente Médio e norte da África. Aí embaixo você vai ter um pequeno exercício, né? Quais foram as primeiras cidades criadas? Faça um resumo dessa parte aqui que eu chamei de cultivo de alimentos. E por que as primeiras civilizações surgiram nos vales dos grandes rios? Qual deve ter sido a primeira dessas civilizações? Então, tudo vocês encontram aqui no textinho, ok? Até mais!